Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de maio de 2026. E nesse horário, das 17h30, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando a parte, né? Deixa eu ver aqui, só para a gente relembrar direitinho. É a terceira parte, a severidade da lei, capítulo 2, terceiro parágrafo. Bota aí o númerozinho 3 também aí do lado, Eloá, para lembrar que é o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Do lado aí desse continente, atendi. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor as nossas bênçãos, as bênçãos que o Pai tem enviado para nós todos os dias. Agradecer também aos amigos espirituais, nossos benfeitores, a Francisco de Assis, por tudo de bom que tem acontecido na nossa vida. Hoje agradecemos pelo retorno da nossa irmã Eloá, que veio lá da Santa Terrinha, né? De volta para o Brasil. Seja bem-vinda, Eloá. Estávamos só Valeu. de você mais perto da gente. Isso aí. Que o Pai, Também estava sentindo falta. que o Pai nos fortaleça e pedimos a Deus que abençoe todos os nossos irmãos que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade. Então, assim, envolvidos por essas bênçãos, que o Pai nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda é tarde, né? Então, vamos lá. Estamos no capítulo 2 da terceira parte, terceiro parágrafo. Diz assim: incontinente, atendi, preferida abandonar a meio a reunião de comunhão com o alto, para continuá-la após ao lado daqueles que sofriam. Então, o que aconteceu aqui? Doutor Bezerra de Menezes, ele estava participando de uma reunião e, de repente, ele recebeu uma mensagem de um amigo espiritual que pedia a ele que deixasse a reunião, saísse da reunião e fosse correndo socorrer uma mulher que estava tendo um filho em algum local aqui, de uma cidade aqui do Brasil, né? Ele estava no plano espiritual, numa reunião lá com os amigos espirituais, quando ele recebeu essa mensagem. Doutor Bezerra aqui já está desencarnado. E a mensagem era assim: vai, pois, atende ao aflito chamamento, socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio de Pádua velará por ti e por ela, em nome do Mestre Nazareno. E que o Criador vos envolva a todos na sua paternal clemência. Por isso que o doutor Bezerra falou: incontinente, quer dizer, rapidamente atendi, preferindo abandonar meio a reunião de comunhão com o alto para continuá-la após ao lado daquele que sofreu. Então, repare só, ele estava numa reunião importante no plano espiritual, mas ele recebeu um chamado para socorrer alguém. O que ele fez? Largou a reunião Largou tudo. e foi correndo atender a pessoa que estava necessitando. Aí, no quarto parágrafo, e ingressei, quer dizer, eu entrei nas pesadas brumas da atmosfera terrena. Quer dizer, ele saiu lá de uma colônia do plano espiritual, né? Devia ser bastante evoluída, e veio aqui para a Terra, um lugar onde a energia ainda era bem pesadona, né? E ingressei nas pesadas brumas da atmosfera terrena, desviando-me para as latitudes brasileiras, onde de preferência, ele tem a preferência, né? Exerço ainda hoje as atividades psicoterrenas. Então, o doutor Bezerra, ele trabalha na Terra, mas de preferência aqui no Brasil. Porque ele falou uma vez, né, para um amigo espiritual, que ele queria continuar fazendo um trabalho aqui no Brasil, porque ele tinha muitas pessoas que ele amava que ainda estavam encarnadas. E ele queria ajudar essas pessoas, né? Então Maria de Nazaré disse: então vai ficando aí, vai ficando, né?
O chamamento com efeito fora dirigido a Antônio de Pádua. Mas aqui está Antônio de Pádua, né? Grande Unipada. mentor espiritual e reencarnação de um devotado apóstolo do Divino Mestre. Então, Antônio de Pádua, né, que é o Santo Antônio de Pádua, também chama Santo Antônio de Lisboa, que nós vimos a biografia dele na semana passada, ele é a reencarnação de um antigo discípulo de Jesus. Então, ele deixa aqui, tá? Ele deixa aqui falado, ó, que o Antônio de Pádua, eu esqueci o ano que ele nasceu, né? Que o Antônio de Pádua nasceu. Eu sei que ele nasceu em Portugal, ele é português, né? E aí, esse Antônio de Pádua, como ele fala aqui, ó, ele é a reencarnação de um grande mentor espiritual e reencarnação de um devotado apóstolo do Divino Mestre, né? Espírito universal, portanto, venerado, direto ou indiretamente, como apóstolo de Jesus, que foi por toda a cristandade, como sendo um dos eleitos da chamada Corte Celeste. Então, o chamamento foi para Antônio de Pádua. E realmente é Antônio de Pádua, chefe de falange beneficente e amorosa da espiritualidade, que se multiplica em ações caritativas e sábias por várias latitudes da terra e do invisível. Não, olha só o que o doutor Bezerra falou, porque o chamamento, pelo que eu entendi, foi para o Antônio de Pádua. E o Antônio de Pádua vai passar esse atendimento para o doutor Bezerra de Menezes. Tanto que o doutor Bezerra aqui, ele diz assim, ó, não pertenço, tá? Não pertenço. Como? Aí ele nasceu em 1195, no século X, e morreu em 1231, no século XI. Então, ele nasceu do século X, contemporâneo de Francisco de Assis, como nós vimos, né? Não pertenço, diz doutor Bezerra de Menezes, como não pertencia, então, nessa época que, logo do início do século, Doce. lá por 1903, 1910, mais ou menos, Falando. aconteceu, ele diz aqui, não pertenço. Como não pertencia, então, a essa doce falange, quer dizer, a falange de Antônio de Pádua, que também integra, desliga ou abaixa o som, que também integra crianças angelicais e lindas, como os próprios lírios que carregam. Então, nessa falange, ele tem, né, vários espíritos na falange de Antônio de Pádua, como tem espíritos da forma infantil, né, que carregam lírios, né, lírios que no espaço as tornam reconhecíveis como elementos ou pupilas de Antônio, espíritos evoluídos que no além, lá no plano espiritual, sob formas perispirituais infantis, rodeiam o ilustre varão celeste, que é Antônio de Pádua, obedecendo-lhe às ordens no setor beneficente. Então, nessa falange de Antônio de Pádua, tem vários espíritos que mantém, a gente não sabe por quê, essa escolha, talvez para poder manter, né, aquela ideia da pureza, né? Eles mantêm essa forma infantil, mas são espíritos, como ele fala aqui, né? Evoluidíssimos, muito evoluídos, e que ajudam, né, o Antônio de Pádua no atendimento aos mais necessitados. Né? Então, ele diz aqui. E o doutor Bezerra está dizendo: eu não faço parte dessa falange. Até então, até aquela época, né? Eu não faço parte. Todavia, tem uma notinha aqui embaixo. A magnanimidade do espírito de Bezerra de Menezes, lá embaixo do rodapé tem uma notinha. Deu-nos a visão dessas crianças citadas. Representam crianças pobres, trajadas humildemente, pés descalços, cabelos despenteados. Não obstante, rebrilham de claridades celestes,
e sobraçam lírios, quer dizer, carregam lírios nos braços. Dão-se as mãos para caminharem muito gentilmente, e um luzeiro rosa envolve-as, distendendo-se em torno. Não nos foi possível conter as lágrimas diante de tão sublime quadro espiritual. Nota da médium Ivone Pereira. Quer dizer, não são espíritos infantis, não são espíritos crianças, tá? São espíritos como outro qualquer, mas que mantêm, por alguma razão, talvez para manter essa ideia de pureza, né? Formas perispirituais infantes. Porque senão o pessoal vai dizer, ah, espírito criança. Não tem espírito criança. Não existe espírito criança. Mas o espírito, ele pode, por, por alguma razão que a gente não sabe explicar, vai depender dele mesmo, manter uma forma infantil. Como alguns, quando desencarnam, querem manter uma forma de homem idoso, né? Outros querem manter a forma de uma pessoa jovem. Então, Emmanuel sempre procura manter aquela aparência que ele tinha quando foi senador Públio Lentulus. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Porque talvez ali ele tenha adquirido as maiores lições da vida dele. Foi quando ele foi convidado por Jesus, não aceitou. E doutor Bezerra de Menezes, a aparência que ele tinha quando ele era encarnado no Brasil, ele mantém essa aparência daquele homem mais velho, né? Com barba. É uma opção dele. Ah, mas doutor Bezerra teve aparência de outras pessoas. Sim, ele teve outras encarnações, com outras aparências, mas ele prefere essa aparência. Entendeu? Então, esses espíritos, por algum motivo, talvez para. Como eles carregam lírios, lírio está muito ligado à pureza, e a criança, né? Tem aquela aparência de pureza, até Jesus diz no Evangelho, esses espíritos são muito elevados, querem ter essa aparência infantil, tá? Nesse sentido de representar essa pureza. Isso é importante a gente ter sempre na cabeça. Todavia, o setor de trabalho pertencia a mentores, aos quais era eu subordinado. A recomendação viera de Antônio de Pádua, Espírito Universal. A ordem chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver o pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosa, e a resposta do céu através de uma ordem vibratória ainda mais veloz. Então, o chamamento para o atendimento a essa mulher fora feito com efeito dirigido a Antônio de Pádua. E ele, entendeu? Repassou esse chamamento para que o doutor Bezerra de Menezes, que não era até então, falando dele, fosse atender essa mulher. Como era aqui do Brasil o atendimento, e o doutor Bezerra, muito ligado ao Brasil, ele pediu ao doutor, tipo assim, vai lá e vê o que está acontecendo e socorre, né? Era madrugada. As brumas, né? Aquela neblina, né? Fortes do oceano. Eu estou no sexto parágrafo. Bota aí, número 6. Era madrugada. As brumas fortes do oceano, cortejadas por um vento áspero do mês de agosto, despejavam-se sobre a cidade, que se amortalhava toda de um longo sudário de cerração. Era a nossa neblina, né? Cobrindo tudo ali. Enquanto o frio álgido e úmido da beira-mar fazia tiritar os míseros sem abrigo, né? Os mendigos moradores de rua, né? Sem abrigo tépidos, quer dizer, sem um abrigo quente. E os pobres cães sem proteção, que normalmente estão com esses moradores de rua, né? Tão sofredores quanto aqueles. Então, os animais tão sofredores quanto os moradores de rua, né? E um silêncio triste e constrangedor, como só em cerco dos locais onde se aglomeram almas penitentes para os doloridos testemunhos da expiação em desagravos à lei ofendida do pretérito. Estendia sobre o casario colonial a sombra das amarguras que se entrechocavam sob seus tetos. Aí eu vou agora para o parágrafo número 7. Procurei a rua de S. Ele não dá o nome, né? Ele não costuma dar o nome, então ele dá só ali Até porque eles evitam isso por causa daquele problema que o Chico Xavier teve.
lembra? Da família do Humberto de Campos, que depois passaram a chamar Humberto de Campos de irmão X, que a família, que não era espírita, não era espírita. Mas quando o Chico começou a publicar os livros com o nome do autor espiritual Humberto de Campos, os livros começaram a vender, ter sucesso. Aí a família foi para a justiça, que queria os direitos autorais, né? Mas aí o juiz, não, vocês não acreditam como é que vão querer. Aí o Chico foi orientado por Emmanuel, bota o Beto Irmão X, que aí acabou, né? É um pseudônimo. Então ele aqui usa, ele não dá o nome da pessoa, ele diz, procurei a rua de S e encontrei-a facilmente, presuroso, porque da espiritualidade, os fachos da caridade da caridosa vigilância de Antônio de Pádua, incidiam sobre meu pobre espírito, aclarando-me os caminhos e as ações a realizar. Réstias de luz argêntea, quais faróis norteadores a serviço da causa sublime do amor. E corri o ano de 1910. Ao ingressar no domicílio visado, quer dizer, naquela casa que a pessoa estava ali precisando de ajuda, reconheci tratar-se de habitação de jovens recém-casados, móveis e adornos, acusando o modesto bom gosto da mulher, capricho e sutis delicadezas, como bordados finos, rendas mimosas, que era aquela coisa antiga, né? O pessoal usava aqueles paninhos, né? Com renda em cima dos móveis, da mesa, né? E pinturas graciosas que as mãos amorosas de uma esposa recente ali haviam distribuído para maior encantamento das horas consagradas ao doce enleio do lar. Mas também compreendi, pesaroso e emocionado, ó meu Deus, que a desventura assinalara aquele afável ninho conjugal estabelecido havia 11 meses apenas, pelas esperanças de um varão e os meigos afetos de uma donzela, para que graves acontecimentos se desenrolassem em seus perímetros, exigindo de ambos testemunhos tão ásperos, provações e resgates tão pronunciados e comunicativos, que marcariam a vitória de uma redenção para ambos, ou reincidência, com agravantes dos campos dos delitos morais para um e outro. Então, era um casal recém-casado, que tinha a casinha lá toda arrumada, mas ele percebeu que havia um problema moral muito grave acontecendo ali. Com certeza, coisas do passado, que estavam trazendo muitas dificuldades. Então, ele, doutor Bezerra, disse aqui, que se aqueles dois que ali viviam conseguissem, né, cumprir com o seu destino, cumprir com tudo que estava, a espiritualidade estava enviando para eles, eles iriam conseguir o quê? Uma vitória, uma redenção para os erros do passado. Mas se eles não, né, se eles se revoltassem, talvez, eles iam cair nos deslizes morais, e aí o que ia acontecer? Tudo ia piorar, né? Estariam passando o problema para outra encarnação. Agora vamos para o parágrafo 10. Na sala de visitas, vão sempre botando o número do parágrafo, gente. Na sala de visitas, onde flores vicejavam numa jarra de porcelana, sobre um piano de carvalho polido, um jovem de 26 anos de idade, trazendo bem tratados bigodes, pretos e perfumados, como exigia o requinte da moda masculina de então. Ele está falando de 1910, tá, gente? Sempre lembrando que toda essa narração aqui são fatos acontecidos no início do século XX, 1910. A tez muito branca, né? A pele muito branca e fina, cabeleira sedosa e negra, estatura elevada e majestosa, né? É, um belo tipo varonil, enfim, capaz de atrair atenções à primeira vista. Sentava-se numa cadeira de balanço tipo austríaca e chorava, o rosto oculto entre as mãos, os braços apoiados sobre os joelhos, atitude indicadora de desânimo profundo. Numa câmara ao lado, encantadora, quer dizer, no outro quarto, né? No quarto, uma encantadora mulher, acusando aproximadamente 35
primaveras. Então, ele tinha aqui, quantos anos que ele tinha? 26, né? Ele tinha 26 anos. Ela era mais velha que ele. E ela tinha 35 anos, né? Então, estava aqui. Vamos, deixa eu ver aqui, não, 35 anos que a mulher, que a jovem tinha, né? Ela era uns 9 anos mais velha que ele. Apresentou-se à minha vista, prostrada de joelhos, mãos cruzadas em súplica, orando com fervor, tão comunicativo e eficiente, que por todos os recantos da habitação um suave balbúcio de preces repercutia, predispondo o ambiente às inefáveis influências das esferas do amor. Para tanto, valendo-se de vibrações harmoniosas, conducentes a Deus. Era uma alma de crente, idealista e generosa, que soubera orientar a fé que adotara, cultuando a divindade suprema para diretrizes muito meritórias dos planos da espiritualidade. Chamava-se Sara, mas os familiares e amigos mais íntimos tratavam-na por Sarita, essa mulher de 35 anos, né? Modo gentil de lhes demonstrar uma simpatia que ela soubera conquistar por entre amabilidades constantes. Parágrafo 11. Ao primeiro exame, reconheci tratar-se de uma adepta da crença católica romana, né? Então, a Sarita era católica. Pois sobre a mesa, diante da qual se conservava ajoelhada, altar improvisado pela boa vontade que assistia em qualquer emergência, uma imagem de Antônio de Pádua tinha na casa dela, tão usada pelos crentes do catolicismo, se destacava. Mas, a par de tal particularidade, também nessa jovem crente entrevia a qualidade do cristão sincero, dado que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, firme, argêntea e bela elevava-se do seu coração, pelo ardor da prece à procura da proteção do alto. Ora, essa coluna, traduzindo a propriedades magnéticas poderosas, fora que provocara a atenção da espiritualidade superior. E a respectiva ordem, por mim recebida, diz Bezerra de Menezes, né? Deixa eu só colocar, eu sempre gosto de colocar referência, né, de quem está, por mim recebida, Bezerra, né? Para urgentemente partir em socorro a uma parturiente em perigos extremos. Eu me encontrava, portanto, em presença de um formoso fenômeno de telepatia religiosa, do que ele possui de mais angelical e comovedor, pois que era uma mulher, uma jovem viúva, simples e modesta, criatura terrena, que fortalecida, quer dizer, era uma encarnada, tá? Que fortalecida pela sua confiança de crente, atirava os próprios pensamentos pelas profundidades do incognoscível. O que é incognoscível? É o que a inteligência humana não consegue conhecer ou atingir. Tá? Isso é o incognoscível. Aquilo que a gente não consegue, né, não consegue conhecer ou atingir. A nossa inteligência. Então, ele é o imponderado, né? Então, aí ela estava ali em prece, atirando os próprios pensamentos pelas profundidades do incognoscível, numa prece espontânea, qual confidente amorosa, na súplica de uma assistência suprema dos céus para o ser amado que sofria. Então, ela estava ali naquela casa, fazendo uma prece e elevando o pensamento dela ao alto. Lembra que estudamos isso no livro Sermão do Monte? A tua comunhão com Deus, quando você eleva o seu pensamento a Deus, que a Marilena chama de DDD, descarga direta para Deus, pedindo, e a prece dela foi ouvida, porque chegou até Antônio de Pádua, que é um espírito muito elevado, e ele, né, enviou. E tanto que na biografia ele é chamado, tem um nome que eles chamam ele, santo, santo, né? Ele é chamado de santo. Antônio de Pádua, o santo. Então, ele chamou o doutor Bezerra e disse, vai lá e atende. O doutor Então, Bezerra diz aí que é as ordens, as ordens. né? Ele está obedecendo às ordens. Doutor de Pádua disse, vai lá e atende. Então, o doutor Antônio de Pádua está o quê?
né? O Bezerra está sendo, apesar de não ser da falange dele. Uhum. Mas o Antônio de Pádua, como ele estava no Brasil, ele era muito ligado ao Brasil, o doutor Bezerra, ele foi lá e... Sabe quando você... Tem uma palavra que dá quando você manda... Linka, vai linkando. Não, 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 é isso não. É quando você dá determinadas... Não, não é parecido com determinações. Quando você diz, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Tem uma palavra que a gente usa, né, quando você vai Sim. mandar as pessoas fazerem alguma coisa, né? Então você diz, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E aí, no caso, doutor Bezerra mandou que o Antônio não, o Antônio de Pádua mandou que o doutor Bezerra... Tem uma palavra, daqui a pouco eu me lembro. Santo Antônio de Pádua, essa é a prece dessa mulher, da Sarita. Santo Antônio de Pádua, meu bom senhor e protetor, pelo amor do nosso Criador Supremo e sobre os auspícios do Senhor crucificado, eu vos suplico piedosa intervenção da vossa assistência para minha muito querida amiga Angelita. Então, Angelita é que está com o problema, que neste momento se encontra em perigo de morte. Santo Antônio de Pádua, socorrei-a pelo amor de Jesus. E como outrora levantaste do leito de morte tantos enfermos, reintegrando-os no gozo da boa saúde, levantai também a pobre Angelita, para que maior seja a glória de Deus eterno na pessoa dela. Então, a Angelita é que é casada com aquele rapaz de 26 anos. A Sarita é uma amiga da família, né? Uma viúva, né? Aí ele toda para maior seja a glória de Deus eterna na pessoa dela. Todavia que se cumpram, ela faz isso, as determinações do Onipotente. Então ela diz: eu gostaria de pedir que curasse a minha amiga, sabe? Mas, como diz Jesus, que seja feita a vossa vontade, né? Então ela se coloca assim, né? Ela coloca isso. Todavia que se cumpram as determinações do Onipotente ou das leis da vida, sejam quais forem. Então, ela se submete à vontade de Deus. O que fizerdes em seu santo nome, meu coração aceitará respeitosamente. Então, ela é católica, né? Como sendo a única destinação que conviria a Angelita, que tanto sofre. De qualquer forma, eu estarei ao vosso dispor para auxiliá-la a se reerguer para Deus e para a vida. Angelita descrê da vida imortal, descrê do próprio Deus. Então, a Angelita, que está doente, passando por esses problemas, ela é ateia, ela descrê do próprio Deus, arrastando-se em ímpia desatenção para com os deveres do crente. Se ela sobreviver ao dia de hoje, porém, prometo-vos, Senhor, envidar todos os meus esforços, mesmo os meus sacrifícios, para reconciliá-la com as leis divinas. Interessado e comovente ante o que entrevi, doutor Bezerra falando agora, né? Dirigi-me à Câmara Conjugal, onde a chamada Angelita deveria encontrar-se. E o que então presenciei teria me acabrunhado e estarrecido o coração, se os obreiros do invisível não fossem previamente preparados contra os choques emocionais que o carreiro das suas atividades da terra, como no além, poderá provocar. Então, o doutor Bezerra está dizendo o seguinte: chegando lá, eu me surpreendi. Mas, né, eu ficaria muito. Ele disse: eu fiquei estarrecido, fiquei triste, né, acabrunhado com isso. Mas, como nós que trabalhamos para o Senhor, já estamos preparados para esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode seguir. Hoje, nós estávamos conversando lá em casa, quando ouvimos na televisão um acidente que houve, né, na estrada, não me lembro bem onde foi. Acidente gravíssimo. Algumas pessoas morreram carbonizadas e ficaram presas nas ferragens. E os bombeiros estavam ali tirando. Aí o Beto falou assim: nossa, que trabalho difícil de bombeiro, né? Mas é aquela coisa. Esses nossos irmãos
que trabalham como bombeiro, eles já estão preparados a esse tipo de atendimento, né? Pessoas que morreram em vários tipos de acidente aéreo, afogamento, né? Desmoronamento. Mesmo assim, às vezes a gente vê até o bombeiro chorando, né? Mas eles estão acostumados, porque quando houve aquele problema aqui em Petrópolis, que desceu, né, o, o Morro da Oficina, quantas pessoas ficaram soterradas? Quem foi tirar? Os bombeiros auxiliados pela população. Mas os bombeiros já estão preparados para esse tipo de atendimento. Faz parte da função deles, né? Então, é o que disse aqui o doutor Bezerra. Presenciei, e o que então presenciei teria, não chegou a acontecer, mas teria me acabrunhado e estarrecido o coração. Se os obreiros do invisível, no caso ele é o trabalhador do plano espiritual, não fossem previamente preparados contra os choques emocionais, né, que o carreiro das suas atividades, na terra como no além, poderá provocar. Não quer dizer que ele não sinta, mas já está preparado. É a mesma coisa quando a gente vê aqueles bombeiros tirando crianças, né, que morreram soterradas. Às vezes, aquele bombeiro tem filhos pequenos em casa. Então, quando ele retira uma criança daquela, é lógico que ele tem aquela dor, né? Mas ele não pode se desestruturar, porque ele precisa fazer o trabalho dele. Mas ele tem aquele choque, ele olha aquela criança, imediatamente ele pensa, meu filho é da idade dessa criança, né? E ele, a gente vê, às vezes, ele saindo com a criança do colo ali, né? Ele está sentindo, mas ele não pode se desequilibrar, porque ele tem um trabalho a realizar, né? Gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, a gente vai começar no parágrafo, no capítulo 3. O capítulo 3 começa assim: pelo ano de 1910, esse vai ser o parágrafo 1. Então, bota aí, número 1 do capítulo 3, tá? Pelo ano de 1910. Começa o capítulo 3, primeiro parágrafo. Anotou aí, Eloá? Né? Então, bota aí, capítulo 3, parágrafo, pelo ano de 1910. Nasceu no dia 1º. Ah, é a data, tem que ir esquecendo a data, obrigado. Cadê o meu caderno? Ai, nossa, não. Eu que botei ali, estava no chão. Tá, deixa eu passar aí mais para baixo. Agora que eu vi que tava Eu olhei assim, eu disse, cadê? Sexta-feira, não, não, é dia 4. No dia 4? Não, Não. segunda. Ah, é, nós estamos em maio. Gente, eu estou perdida. É, dia 31 é domingo. É. Deixa eu puxar aqui. Opa. É dia 1º de junho. 1/6. Já vamos nós para junho. 1/6 de 26. É, tô com bombeiro. É o capítulo 3, primeiro parágrafo. Pelo ano de 1910. Sim. Estamos aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse estudo que nós fizemos aqui? Falar você está procurando é delegar. Delegar, isso. Delegar, vou até anotar aqui. Doutor Antônio de Pádua delega, né? Delega missões para outros, não, são informações, para outros fazerem. Então, no caso, ele delegou a doutor Bezerra de Menezes, né, essa tarefa. E o doutor Bezerra de Menezes foi lá rapidinho, né, cumprir, né, a ordem lá. Então, ele delegou ao doutor Bezerra de Menezes, né, essa tarefa. E é assim que Ô, Rose, foi. da outra vez que eu fiz esse estudo, eu não sei quem foi que fez. Eu tenho anotado aqui que a pessoa levou no livro Lindos Casos de Bezerra, página 101. Depois tu dá uma olhadinha. Eu vou anotar aqui, deixa eu anotar aqui embaixo. Eu não- Lindos Lindos casos Casos de Bezerra, 101. de Bezerra. É do Ramiro Gama esse livro, tá? Eu não tenho esse livro. Aí a Ramiro pessoa que Gama. deu o estudo É levou página isso. 101. É, Eu vou deixar. eu anotei 101, deve ser a página. Em casa eu vou dar Eu uma não tenho um livro. olhadinha, que às vezes é Tá. um caso interessante para ilustrar, e aí a Uhum, gente, né, coloca aqui. certo. Obrigado, Joana. Ah, Então, eu vou. Aí a gente percebe, né?
que Antônio de Pádua ele tem uma falange que trabalha com ele. Então, ele delega as missões, né, as ordens, para que outros cumpram. Porque ele fica na coordenação, não quer dizer que ele não vá atender alguém. Ele poderá até ir. Mas se tem pessoas competentes para fazer a tarefa, ele envia. E como o caso é aqui no Brasil, e o doutor Bezerra está muito ligado ao Brasil, ele automaticamente. E como o doutor Bezerra falou, né? Foi assim, é aquela mensagem que vem de uma velocidade danada. Tanto que, voltando lá ao parágrafo, eu voltei ao parágrafo 5 do capítulo 2, que ele diz assim, o doutor Bezerra, o chamamento, com efeito, fora dirigido a Antônio de Pádua, grande mentor espiritual e reencarnação de um devotado apóstolo divino mestre, Espírito Universal. Portanto, venerado direto ou indiretamente com o apóstolo Jesus, que foi por toda a cristandade, como sendo um dos eleitos chamado a corte celeste. E depois o doutor Bezerra tem um pedacinho, né? Onde o doutor Bezerra vai falar sobre. No final do parágrafo 5, doutor Bezerra diz assim: a recomendação viera de Antônio de Pádua, Espírito Universal. A ordem chegou a mim, com rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas. E a resposta do céu, através de uma ordem vibratória, ainda mais veloz. Então, a ordem chegou a ele numa velocidade danada. E a ordem que veio do céu, ainda mais veloz. Então, a gente vê, né, como essas coisas, o nosso pensamento, mostrando aqui da rapidez do pensamento, A né? força da prece, né? A força da prece, né? Então, realmente é uma descarga direta para Deus. Então, gente, semana que vem, capítulo 3, primeiro parágrafo, dia 1/6 de 26. Então, nesse momento, né, que nós estamos encerrando aqui os nossos estudos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que nós, né, estamos tendo de entrar em contato com esses temas tão importantes, né? Que chamam a nossa atenção, nos ensinam como é o trabalho dos amigos espirituais. E tem outra coisa, da mesma maneira que o trabalho é feito assim no plano espiritual, aqui na Terra nós também temos que nos colocar para atender, né, aos amigos espirituais. Porque Jesus nos convoca, já estudamos isso, né? Temos que estar preparados todo o tempo, porque nós não sabemos a hora que Jesus pode nos convocar para atender alguém, socorrer alguém. A gente tem que ter constante preparo, porque, de repente, você pode ser convocado por Jesus para atender alguém fora da casa espírita, dentro da sua casa, da casa do vizinho, no ponto do ônibus, no supermercado. Então, nós podemos ser convocados por Jesus. E a palavra é convocado, não é convidado. Porque quando alguém te convida, você pode até dizer, quero ir, não, estou meio cansado. Mas quando você é convocado, é outra conversa. A coisa é muito mais séria. Então, nós podemos ser convocados a qualquer momento. Então, precisamos estar preparados. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. E hoje nós receberemos aqui, às 18h30, na nossa casa, a nossa irmã Mônica Zueg. Ela vai fazer a palestra e o tema é Aflitos. Quem não é aflito? Somos todos nós, né? O livro é Mais Perto, de Emmanuel. Então, eu convido a todos a estarem presentes na nossa palestra pública. Eu vou encerrar aqui a gravação. Que Deus abençoe a todos nós.